escolhi como tema para a nossa conversa de hoje, sede perfeitos, né? Uma fala que Jesus teve durante a sua estadia no planeta, e eu costumo dizer que Jesus foi extremamente ousado, né? Porque no grau de evolução que a gente está, alguém chegar e dizer sede perfeitos, né? Ele está botando muita fé na gente, né? Ele está acreditando demais na nossa capacidade, acreditando demais que a gente vai conseguir chegar lá, né? E aí eu pergunto, né? Se Jesus acredita na gente, e a gente, né? O quanto nós mesmos acreditamos que nós somos capazes de crescer, de evoluir, né? O quanto nós acreditamos que nós somos capazes de chegar nesse grau de perfeição que Jesus falou, né? É óbvio que a gente tem que pensar assim, que esse ser de perfeitos, ele está se referindo à perfeição relativa, né? Que a gente consegue alcançar aqui. Porque a gente não tem nem ideia do que seja de fato a perfeição. A gente tem Jesus como o modelo mais perfeito que já passou por esse planeta. Mas a gente nem sabe se Jesus já é totalmente perfeito, né? Então, assim, a nossa inteligência não é capaz de detectar ainda, né? O que seja essa perfeição. Bom, mas aí Jesus chegou e falou assim, vamos ser perfeitos, pronto, acabou? Né? Ele não fez nada para ajudar nesse processo? Né? Não, ele fez. Primeiro, ele ensinou uma porção de coisas quando ele já estava aqui no planeta, na sua estadia, né? E depois, além dos ensinamentos dele, que foram escritos nos evangelhos, né? Que foi passando de geração em geração, de boca em boca, depois ele deu pra gente o espiritismo, né? Então ele não falou assim, ó, vai lá ser perfeito, tá? De que jeito? Como? O que eu faço? Né? Não, ele disse, sede perfeito, mas está aqui o caminho, aqui o que eu devo fazer para chegar nessa perfeição, né? Eu estou olhando aqui porque ele está se mexendo o tempo todo aqui, ainda estou com esperança. Então, perdi o que eu ia dizer por conta do comentário. Ele deixou a doutrina, era isso que eu estava falando, ele deixou a doutrina. Então, num dos slides que eu tinha preparado, eu copiei um trecho assim, muito grande do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do capítulo Sede Perfeitos. Então dizia assim, né? O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados acima. Os resultados acima é o capítulo anterior, é o capítulo que fala dos homens de bem, né? Onde aí o Espírito que ditou aquilo falou de todas as virtudes que a gente pode atingir nesse planeta, que é o que seria a perfeição relativa, tá? Ó, ele abriu. É possível? É possível. Vamos tentar? Porque eu tô pulando uma boa parte aqui. Segura. Eu tô lembrando bastante, mas eu gosto de uma sequência. Deus estava me testando. Parece que eu estudei o suficiente. Aí, legal. Isso aqui está funcionando? Não, esse não. Então vamos lá, né? Vamos recapitular. Vamos com os espíritos, já falei a respeito, né? Aí eu começo lá, falando que Jesus é audacioso, tem a fé em nós, né? De que o Espiritismo oferece conhecimento para a gente subir a escada da perfeição, até aí eu já falei. Aí vem a pergunta, a gente está aberto, né? Para subir essa escada da perfeição? A gente está aberto para acreditar na gente como Jesus acredita, né? E aí vem o que eu falei que eu havia escrito, tirado do Evangelho. A gente não vai ler tudo isso não, né? Isso foi tirado do capítulo 17, os bons espíritos. Então vem lá, vou ler só um pedacinho. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente leva aos resultados assim, que são as qualidades do homem de bem, que seria a perfeição relativa.
bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Sentido, né? Então a gente precisa aprender a lidar com sentir. A gente está num nível que tudo ainda é muito aqui, ó, é muito intelectual. A gente compreende, a gente fala daquilo, mas a gente sente muito pouco, né? E lá embaixo ele fala de novo, ele é tocado no coração, ele não diz que ele é tocado no cérebro, né? Ele é tocado no coração. Isso a fé é inabalável. Outra palavra que eu sublinhei ali, ó. Forçosamente, quer dizer, se eu compreendo, se eu sinto, eu pratico. Forçosamente eu estou caminhando na estrada da perfeição. Não tem jeito de eu tentar adquirir as virtudes e não chegar lá, né? Não há como fazer isso, tá? E como é que eu aplico estes conhecimentos todos, então? Agora eu descobri que não adianta só eu entender o Espiritismo aqui, eu tenho que entender aqui. Eu sei uma opção de coisas aqui na minha cabeça, como é que eu vou levar isso para o nível do meu sentimento, como é que eu vou trabalhar com essas coisas, né? Eu costumo dizer que a gente passa por duas fases. Com certeza, se tivesse o computador, eu ia esquecer essa parte. Que a gente passa por duas partes, tá? Uma primeira parte, ela é intelectual, ela está fora de nós. Então a gente fala assim, de onde nós viemos? Para quem nós somos? Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Então está tudo no coletivo, né? Mas num dado momento, a gente começa a entender esse conhece-te a ti mesmo, né? Entra na segunda fase, começa a vasculhar lá dentro. Já não é mais o coletivo, sou eu. Quem eu sou? Se eu perguntasse para vocês hoje, quem você é? O que vocês me responderiam? Eu sou o seu Cláudio. Você é quem? Eu sou o seu Cláudio. Se você perguntasse para o seu Cláudio. Se você perguntasse para mim, eu sou o Luciano. Tá. E eu vou dizer assim. Eu já diria, eu sou filho de Deus, sou filho de Jesus, irmão de Jesus. Eu diria assim, eu não sou a Valquíria. Eu sou a personalidade Valquíria. Né? Eu sou uma manifestação de algo muito maior que eu ainda desconheço. E eu preciso ter essa personalidade nesta encarnação, pelas coisas que eu preciso aprender, pelas coisas que eu preciso passar, pelas coisas que eu preciso ensinar. Então, nesta vida, né? Eu sou professora e tenho mais 10, 15 profissões que eu exerço ali paralela, né? Eu sou mãe, eu sou nesta encarnação. Mas isto não me define. Eu não sou isso. Eu estou além disso. Aí que o cérebro começa a dar nó, né? Porque, afinal, quem sou eu? Né? Então, eu tenho que sentir quem sou eu. Porque isso aqui, ó, não vai entender. Racionalmente, eu ia responder, quem eu sou? Sou Valquíria, eu faço isso, faço aquilo. Eu respondo com o que eu faço, com as características com que eu ajo. Mas eu não sou isso. Eu sou muito maior do que isso. Pode ser que na próxima vida eu seja, sei lá, a Maria, a Antônia, o João, sei lá, né? Que na vida anterior eu fui o Carlos. Pois não. Embora o véu do esquecimento que nós temos é para nos proteger de algo. Sim, com certeza. Então, mas eu não quero dizer que a gente deva se lembrar. O que eu quero dizer é que a gente tem que se olhar e entender: isso aqui não sou eu. É um pedacinho de uma eternidade da minha existência. Né? Por mais, eu gosto de ser quem eu sou. Tá, eu gosto, mas num dado momento eu vou ser diferente. Eu vou agir diferente. Eu vou pensar diferente. Eu vou sentir diferente. Né? Então, esse quem eu sou é muito mais profundo do que simplesmente eu descrever quem eu sou agora, hoje, em 2025. Mesmo hoje, em 2025, com certeza, eu não sou a mesma que em 2020, que em 1980, vou parar por aí, senão eu vou contar a idade. mas eu não sou a mesma pessoa. Né? Eu passei por muitas coisas. E com certeza, quando eu chegar lá nos 120 anos, que é quando eu pretendo ir embora do planeta, eu também já vou ser bem diferente, né? Por que é que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo nesse lugarzinho aqui, nesse centro, lá na minha casa, lá no meu trabalho, neste planeta? Por que eu estou aqui? Né? Eu costumo dizer que eu vim aprender e que eu vim ensinar, né? Porque quem só quer aprender é
meio preguiçoso, assim, né? Meio e que só quer ensinar é arrogante, né? Então eu vim aqui aprender e eu vim aqui ensinar. Eu tenho muitas coisas boas que eu posso oferecer. E eu posso absorver muitas coisas boas que as pessoas têm a oferecer para mim. Agora, por que hoje eu sou a Valquíria? Por que hoje eu exerço essa profissão? Por que eu tenho os filhos que tenho? Tudo existe uma razão, né? E a gente vive dizendo isso no Espiritismo. Nada acontece por acaso. É fato. Nada é por acaso. E a gente recita aí sempre muita reflexão, né? Há uma razão para isso, né? Não me pergunte qual, porque eu também estou tentando descobrir. Tudo isso aqui é para a gente refletir, né? E para onde eu vou? Agora, para onde eu vou, eu tenho que traçar metas. Eu já falei disso aqui uma vez em uma palestra. A gente traça metas, a gente faz planos para tudo na vida, menos para a nossa evolução, né? A gente não senta e escreve, né? Para mim tudo tem que ser escrito, que eu me organizo melhor. Mas a gente não senta e escreve assim, eu tenho este defeito, para combater este defeito eu vou fazer tal coisa, né? A gente não faz planos. Quando eu atingir esta qualidade, eu vou passar a atuar nesta outra questão. Não, a gente só vai vivendo, né? Mas a gente tem que planejar, sim. Pois o objetivo principal da gente aqui não é evoluir. A gente vai plano para tudo, menos para isso, né? Aí vem lá, compreender ou sentir, falando da doutrina, né? Qualquer um pode compreender a doutrina. Aí vem a pergunta, todo mundo pode sentir a doutrina, né? Compreender já é o primeiro passo, mas é essencial que a gente sinta. Eu coloquei ali, né, que existe um abandono da doutrina dentro de muitos centros espíritas, né? E que há espíritas maravilhosos sem centros. Eu conheço uma pessoa, uma moça, que ela é ateia. Eu não conheço ninguém mais caridoso do que essa pessoa, né? E olha só, ela não tem medo do inferno ou do umbral, ela não tem medo da próxima encarnação porque ela não acredita. Ela é boa porque ela é boa. Então, de repente, ela é mais espírita do que muitos de nós, mais cristã do que muitos de nós, né? E uma vez ela perguntou para mim assim, o que você acha que o seu Deus pensa de você, até? Eu falei, ele não está nem aí que você seja até. Ele está se lixando, ele não precisa que a gente acredite nele, né? Ele não vai se vingar de ninguém. Eu falei, o que você está fazendo de bom já é o suficiente, né? Então a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo com essa doutrina? Dentro do centro, lá no meu trabalho, lá na minha casa, né? Eu só vou conseguir aplicar para chegar lá no ser perfeito de Jesus se eu sentir. Por que é tão difícil sentir, né? Hoje isso aí até facilitou a vida da gente, né? A gente não precisa nem falar muito, né? Bota lá o coraçãozinho, bota as coisas, economiza a palavra e economiza olhar para dentro de si também, né? A gente tem venda nos olhos e no coração. Então por que é tão difícil sentir? Porque a gente percebe que a gente não é o que a gente achava que era, né? Então, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu não sou vingativo. A gente às vezes tem um conceito da gente de bondade muito maior do que a gente é mesmo, né? Então a gente pensa assim, eu não sou vingativo, porque eu não executo a vingança. Aí o alvo meu desafeto tropeça ali e cai, quebra-cai. Eu penso assim, foi Deus agindo. Eu sou vingativa sim, porque eu me alegrei com aquilo. Eu só tive a coragem de executar, mas eu gostei. Isso é vingança, tá? Então quando eu começo a olhar para mim e procurar me conhecer e me sentir para poder sentir a doutrina, eu acabo percebendo isso, que eu não sou tão legal que nem eu pensava que eu era, né? Eu acabo descobrindo que eu sou fofoqueira, a gente adora falar assim, fulano é falso, né? A gente não vive falando isso? Ai, então a pessoa é falsa e a gente é o que mesmo? Porque se a gente for mostrar para todo mundo que a gente está sentindo, na hora que a gente está sentindo, a coisa vai ficar complicada, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente bajula quem a gente não quer bajular. Isso vai ser falso? Vai ser falso. Então eu vou olhar desde mim e falar, puxa vida, eu sou vingativa, eu sou falsa, eu gosto de uma fofoca, eu sou gulosa, né? Já pensou a gente começar a perceber? Não é agradável. Então a gente pode nos sentir por causa disso. Só que quando a gente vai lá dentro, também a gente descobre um monte de coisa boa que a gente tem que a gente nem sabia que tinha. Ou que a gente esconde naquela coisa da falsa modéstia, né? Ai não, você
muito melhor que eu nisso. Não, não é não. Eu sou melhor que você nisso. Você é melhor em outra coisa do que eu. É assim que é. Cada um é bom em uma coisa, né? A gente também não foi educado para sentir. Vocês assim, né? Aqui a gente é tudo mocinho, né? Acho que ele deve ser um pai novo. A gente é tudo muito novinho. Então vocês se lembram, assim, de quando vocês estavam muito bravos, quando vocês eram crianças, os pais chegando para vocês e dizendo assim: filho, isso que você está sentindo se chama raiva. Todo ser humano sente raiva, é normal. Mas a gente deve agir assim, assim. Alguém fez isso com vocês quando vocês eram crianças? Não. O seu pai fez? Que bom. Você teve um pai muito moderno, né? Porque em geral eles davam uma boa dos bons petelecos, mandavam parar com aquilo e acabou, né? Então a gente não ensina, não foi ensinado e não ensina a detectar os próprios sentimentos. E isso é muito importante, né? Conversar com a criança sobre aquilo que ela sente, né? Sobre raiva, sobre medo, sobre angústia, sobre inveja, sobre os ciúmes, né? Quando eu tive o Francisco com a Maria Clara, ele ia fazer 6 anos. E a Maria Clara era uma criança extremamente pegajosa, aquela: mamãe, só mais um beijinho, mamãe, eu te amo. Eu ganhava 50 desenhos por dia, 50 florzinhas. E aí nasceu o Francisco. Ela olha para mim e fala: acho que eu não gosto mais de você. Acho que no dia das mães eu não vou querer fazer um presente para você. Acho que eu quero morar com meu pai. Né? Obviamente aquilo foi uma apunhalada, mas eu disse para ela: tá bom, eu vou ficar muito triste se você for morar com seu pai. Vou sentir muito sua falta. Mas se você quer, mas você vai deixar eu ir, né? Eu falei: não, eu estou dizendo que eu não quero. E aí eu sentei com ela e falei: isso que você está sentindo se chama ciúmes. Expliquei. Ela falou: você também tem ciúmes? Eu falei: olha, eu sou uma filha caçula de irmãos muito mais velhos do que eu, né? Eu sou o que se diz temporão. Porém, eu fui tia aos 8 anos de idade. Então eu achava meu sobrinho lindo, mas eu também queria matar ele, né? Porque ele chegou e tomou meu lugar, né? Então nós conversamos muito sobre ciúmes. Aí ela falou assim: mas você acha que vai passar logo? Eu falei: não sei, né? Aí depois de um tempo ela veio e falou assim: mãe, os ciúmes já passou, tá? Eu já te amo de novo, né? Então assim, conversar, nomear, não é dizer assim: não precisa ter ciúmes, menino, não sabe nem o que é. E eu estou dizendo: não precisa ter? Tem sim, é da natureza humana, né? Bom, e aí a gente percebe que a gente não é encaixava, a gente não é educado, e Jesus vem e diz assim: ó, ainda assim, seja perfeito, né? Isso dá um revertério, né? E a gente sabe que tem um caminho muito longo pela frente, que a gente está bem longe dessa perfeição. O que é a perfeição? A luta do Espírito é direcionada pela perfeição relativa que está destinada, porque relativa, eu falei isso no começo, né, antes da gente conseguir abrir os slides, relativa porque a gente nem entende o que é perfeição, né? Mas se a gente olhar lá no Evangelho, lá nos homens de bem, como eu falei, a gente vai ver a descrição de todas as qualidades que a gente consegue atingir neste planeta. E aí a gente chega nessa perfeição relativa. Fácil, só que não, né? Parece muito simples de se falar. Mas para corrigir um defeito, às vezes a gente leva 3 encarnações, né? Então não é uma coisa assim tão rápida. Volto a dizer que a transformação moral incessante só é possível com o autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminho para o amor, para o auto-amor e para o amor ao próximo, porque eu só vou amar o próximo de verdade quando eu tiver esse auto-amor, que é a porta para essa perfeição relativa. É uma luta árdua. Aí eu acrescento ali, né? Lutar por bens é mais simples. Talvez por isso a gente batalhe tanto, a gente trabalhe tanto para comprar a casa, para comprar o carro, para comprar a roupa, o celular, o computador e nada. Porque por mais sofrido e cansativo que seja, é mais fácil do que lutar para chegar na perfeição. Muito mais fácil, né? Aí eu coloquei aí, espiritismo, né? Religião ou religiosidade. O que é uma religião? Segundo o religar. Religião é religar, tá? Mas uma religião, ela tem passos, né? Algumas religiões têm alguns dogmas, né? Ela é uma coisa mais assim, direcionada. O que é a religiosidade?
uma religiosidade. Eu citei aí os fariseus, que eram devotos do Torá, né? Lá da época de Jesus, os fariseus, eles eram quase um partido político. Eles eram donos da consciência. As pessoas faziam o que eles achavam. Eles diziam que era certo e que era errado. Qualquer semelhança com as religiões de hoje não é mera coincidência, né? Então, assim, é quase, assim, tudo muito dogmático. Eles eram donos de tudo, né? Por que eu usei os fariseus como exemplo? E aí eu pergunto, e nós? Nós, muitas vezes, embora sejamos espíritas, nos assemelhamos a eles. Porque a gente cria um monte de receita de boa conduta a partir do que a gente aprende na doutrina, né? E a gente esconde ali um desejo oculto de domínio e sai dizendo, né? Chega em casa e fala para a mulher, olha, aprendi, você tem que fazer isso por causa disso, você tem que fazer, né? Chega para o filho, olha, você tinha que ter ouvido. Então eu não estou usando a religiosidade, eu estou usando a religião, estou impondo ela abaixo. Eu ainda estou aqui, ó. Eu aprendi, mas é do outro, não é para mim. O máximo que eu faço para mim é tentar reprimir, como eu falei da vingança. Eu não vou me vingar, mas se ela cair, puxa, que legal, ela caiu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado de que forma a gente está usando o espiritismo, né? Como a religião que muitas vezes oprime o outro, né? Ou como a religiosidade, como um sentimento que transforma. Porque se eu tenho um sentimento que transforma, quando eu chegar na minha casa, não vou esperar que a esposa, que o marido, que o filho, ou sei lá eu quem, né? Haja do jeito que eu quero. Eu vou agir com a outra pessoa da forma correta. Né? Vocês já viram aquela frase assim, se eu mudo, o mundo mudo. Oh meu Deus! Se eu mudo, o mundo muda. Por quê? Porque o que é diferente? Automaticamente eu vou gerar diferença ao meu redor. Tá? Aí vem uma pergunta, a gente já é bom espírita? Hoje nós vamos sair daqui pensando, né? A gente é bom ser humano? Porque eu não vou ser uma boa espírita se eu não for um bom ser humano, né? O verdadeiro espírita compreende e sente algo a mais, né? Eu escolhi essa, devia ter feito ela maiorzinha, as duas crianças ali, para salvar o cachorrinho, né? O espírita, ele sente, ele compreende sim, né? Lá está dizendo compreende, lembra lá? O espiritismo bem compreendido, não se anula a compreensão, né? Mas sobretudo bem sentido, né? Então, a gente sente algo a mais, a gente vai julgar menos, a gente vai ajudar mais, a gente vai ser caridoso para com o outro e para com a gente mesmo, tá? Era isso que eu tinha a falar com vocês. Agradeço aí a paciência, né? Agradeço ao computador que voltou a funcionar. Falei que ia dar certo, no fim deu certo. Sim, aí, ó, você profetiza.